Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do CAF. Vou pedir, para não esquecer de curtir a nossa página caf.off, se inscrever no nosso canal de YouTube e vai lá no sininho, clica no sininho, isso nos ajuda bastante. Vamos lá. Esse mês de abril, nós estamos tratando o mês todo da consciência do autismo. E aí, agora é com você, Elci. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mês de abril, um mês muito importante para toda a comunidade autista, né? É um mês que a gente fala, debate bastante sobre o autismo e sobre a consciência do autismo. E nós preparamos esse mês muito especial com muitos... eu vou falar palestrantes, porque são aulas que a gente tem aqui. Vocês podem ter certeza que a gente sai daqui com um pouco mais de conhecimento. E hoje nós temos uma convidada muito especial, muito querida. Nós sentimos, assim, muito honradas e uma felicidade muito grande de poder contar com a doutora Priscila. A doutora Priscila é neuropediatra, atua e trabalha com pacientes na área de autismo e hoje eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito esclarecedor. Seja muito bem-vinda, doutora Priscila. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Alcione, Cris. É uma honra estar aqui com vocês hoje, para a gente falar um pouquinho aí desse assunto que nesse mês é muito dito, mas que na minha vida está todos os dias há alguns anos. Bacana. Obrigada pelo convite. Obrigada. Hoje também temos a Sueli do GRAASP, né? Ela está aqui representando várias mães autistas, né? E é um prazer muito grande, Sueli, ter você aqui com a gente novamente. Obrigada também pelo convite. Boa noite, Cris. Boa noite, Alcione. Boa noite, doutora Priscila. Boa noite a vocês que estão aí nos assistindo. Pessoal, a gente, só vou abrir um parênteses, a gente não vai abrir muito para muitos questionamentos, porque é pouco tempo, né, de podcast. Então, assim, o canal vai ficar aberto, vai ficar gravadinho. Depois, no decorrer, se tiver algumas perguntas que a gente conseguir ir respondendo. Mas hoje em si, eu acho que o nosso bate-papo é rápido, né? Uma hora passa tão rápido. Mas, né, a gente vai procurar esclarecer as dúvidas que todo mundo tem, né? Doutora Priscila, vamos lá. Eu queria que a senhora comentasse com a gente o autismo na visão neuropediatria. Perfeito, então vamos lá. Bom, na visão da neurologia infantil, então, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, certo? Então, ele é um cérebro que se desenvolve de uma maneira diferente. E esse cérebro se desenvolve de uma maneira diferente porque tem uma informação dentro dele desde o nascimento que determina que seja dessa maneira. Por isso que a gente não fala em cura de autismo, por isso que a gente não fala que o autismo é uma doença, a gente chama como um transtorno, né? E por isso que essa história de saiu do espectro é algo que é bastante controverso, porque se é um cérebro que se desenvolve de uma maneira diferente, ele vai ser diferente para toda a vida. Ainda que você consiga, obviamente, melhorar muitas coisas no decorrer da vida da pessoa, é um cérebro que tem uma programação, digamos assim, um pouquinho diferente. Tá? Então, basicamente é isso dentro da neurologia infantil que a gente entende hoje. Tá bem? Eu queria fazer uma pergunta. A importância de um diagnóstico precoce, porque como você falou da infância, né, a importância desse diagnóstico precoce. É o mais importante, na minha opinião, né? E na verdade, assim, mais importante do que você ter um diagnóstico, a primeira sinal de uma criança que tem um desenvolvimento atípico, não importa qual, né? Pode ser uma criança que tem um atraso de marcha, por exemplo. Mas o primeiro sinal de algum atraso, a criança precisa ser tratada, né? Mesmo que você não tenha um diagnóstico definitivo. Então, a questão do diagnóstico, obviamente, é importante, mas se você tem uma criança que tem características do autismo, você deve começar a fazer a intervenção quanto antes, tá? Ah, mas só tem 9 meses. Ok, comece com 9 meses. Ah, mas só tem 1 ano. Comece com 1 ano. Por que faz muita diferença isso? Porque o nosso cérebro, ele é moldável, né? Isso se chama neuroplasticidade.
E quanto mais jovem a gente é, mais moldável o nosso cérebro é, né? Então, todas as intervenções que são feitas de uma maneira precoce, você vê resultados muito melhores em muito menos tempo, tá? Acho que todo mundo já teve a oportunidade de conhecer algum idoso que teve um AVC, né? Você pega um idoso com AVC, ele vai ter uma sequela para a vida, né? E geralmente é uma sequela importante. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver uma criança com AVC. Geralmente uma criança que tem um AVC, ela no decorrer da vida, ela não tem uma sequela tão importante quanto um idoso tem, justamente por causa da neuroplasticidade, né? Então aquele cérebro ele consegue se moldar melhor, mas a gente precisa ensinar esse cérebro a se moldar, né? E isso é feito através do tratamento, através de terapias, né? Então, fazer precoce faz com que você tenha resultados melhores em tempo menor, tá? Entendi. Então, eu acho que não só em relação ao diagnóstico precoce, mas principalmente a intervenção precoce, né? Mesmo que você não tenha o diagnóstico, mas eu desconfio que tem alguma coisa diferente, vamos intervir. Se daqui a um ano, eu falo isso muito para as famílias dos meus pacientes, olha, seu filho tem características do transtorno do espectro autista, vamos intervir. Se daqui a um ano todas essas características desaparecerem, ótimo, nós ganhamos tempo. Se a gente ficar de braço cruzado esperando essa criança melhorar sozinha, você vai perder um ano da vida dela, né? Ela vai evoluir porque toda criança evolui, mas ela poderia ter evoluído muito melhor se tivesse havido intervenção, né? Então, intervir precocemente, na minha opinião, é até mais importante do que um diagnóstico precoce. Verdade. E assim, quando a gente fala de características, um exemplo de características que é notável, assim, que já chama, opa, peraí. Tá. Então, características precoces, digamos assim, né? Isso. Coisas que você pode ver muito precocemente. A dificuldade de contato visual, né? Então, muitas mães relatam a dificuldade que a criança tinha na hora da amamentação, por exemplo, né? Ah, estava amamentando, a criança não me olhava. Isso é um relato bem precoce que muitas mães têm, né? Geralmente, a primeira coisa que as pessoas percebem é o atraso de fala, né? Uma criança que não fala a partir de determinada idade. E eu vou deixar aqui o que é o correto, tá? A criança tem que falar palavras no máximo com 1 ano e meio de idade. Máximo. E falar frases curtas do tipo, dá tetê, quer comer, com 2 anos. Fora disso, está errado, tá? E por que que eu quero deixar isso bem enfatizado? Porque tem muito aquela frase, cada criança tem seu tempo. Verdade. Que arrepia a espinha do neuropediatra. Isso é um negócio que a gente tem agonia de ouvir falar. Existe uma curva de normalidade no desenvolvimento infantil. Então, a criança pode fazer a fala de tanto até tanto, a marcha de tanto até tanto. Isto é o normal. Saiu disso, está alterado. Então, cada criança tem seu tempo. Falar com 3 anos está errado. Isso não é o tempo, né? Não é o tempo, está errado. Mas o pai foi assim. Mas o vizinho foi assim, mas o primo foi assim. Então, o pai, o vizinho e o primo estavam errados também, tá? Então, prestar muita atenção nisso, né? Não só em relação à fala. Outra coisa que precocemente você consegue observar, a questão da atenção ao nome, tá? Atenção ao nome é algo que é inato ao ser humano a partir dos 8, 9 meses de vida, tá? Ninguém ensina a pessoa a olhar quando é chamada. Eu costumo falar para as famílias dos meus pacientes assim, ó, você pode estar no Japão e lá ninguém te conhece. Se você escutar seu nome, você vai olhar. É verdade. Mesmo sabendo que ninguém te conhece ali, né? Porque é quase um reflexo você atender ao seu nome, né? E a criança até pode ter essa dificuldade também, né? Então, é um outro sinal que pode ser precoce. Movimentos repetitivos podem acontecer precocemente também, a criança ficar se balançando, por exemplo, ficar rodando em torno do próprio eixo, andar em volta das coisas, andar em círculos. A marcha em pontas, andar na pontinha do pé, né? Falar, parece uma bailarina, também pode ser um sinal, tá? Importante dizer que quando a criança começa a andar, às vezes ela anda em pontas, tá? Agora, o andar em pontas isoladamente, ele não tem significado nenhum. O TEA é um conjunto
de características. E essas características somadas que levam a gente ao diagnóstico, né? Que mais de sinal precoce? A dificuldade de interação social, né? Às vezes uma criança de demanda muito alta, então uma criança que chora demais, uma criança extremamente irritada, crianças com problemas de sono também, tá? Questões de sono são muito frequentes em pessoas dentro do espectro autista e às vezes já se manifesta lá nos primeiros meses de vida. Tá bem? Entendi. Em criança muito pequena é difícil você ver hiperfoco, né? Essa questão de comportamento repetitivo em criança pequena geralmente é mais motor, né? Comportamento motor, de se balançar, o flapping de mãos, que é aquela sacudidinha, né? O hiperfoco geralmente vem mais para frente, porque o hiperfoco demanda mais do cognitivo da criança, e a criança menor, o cognitivo ainda é menos desenvolvido. Entendi. E aí, quando a gente fala assim, intervenções, né? Entra naquela questão dos multiprofissionais, né? Então, eu queria assim, porque às vezes eu gostaria que os pais, né, não todos, mas alguns, que eu vi um relato esses dias de uma mãe falando, mas eu não tenho tempo de levar o meu filho para fono e psicólogo, é muita coisa. Eu queria, assim, enfatizar isso, a importância que fono, nútrio, tem aquela ocupacional, Terapia entendeu? ocupacional. Isso, essas intervenções, a importância delas, né? Dá uma pincelada nisso. A equipe multidisciplinar, ela é muito ampla dentro do TEA, né? Eu costumo dizer, assim, que o básico é psicólogo, fonoterapia ocupacional, tá? Mas aí entra psicopedagoga, psicomotricista, musicoterapia, hidroterapia, fisioterapia, ecoterapia, pet-terapia, né? Tem muitas modalidades que existem. Eu sou da opinião que a gente precisa fazer o básico bem feito, né? Então, fazer esse básico de uma maneira substancial, e aí agregando outras coisas à medida que as demandas vão aparecendo. Então, para mim, faz muito pouco sentido, por exemplo, você colocar uma criança de 1 ano em psicopedagogia, porque você está lidando mais com uma questão relacionada a processo de aprendizagem pedagógico, e nessa idade não faz sentido, né? Então, aí eu acho interessante que entre numa idade um pouco mais tardia. Mas não existe tratamento de autismo sem terapia. Na verdade, o único tratamento para autismo que existe é a terapia, certo? Olha a importância, né? Não existe outro. Mas e o remédio? Remédio não trata autismo. Remédio trata sintomas que podem vir acompanhando o autismo, mas ele não vai tratar o autismo. Então, não há outra maneira de tratar o autismo que não terapia. É uma demanda grande? É, gigante, na verdade. E na enorme maioria das casas é uma demanda que fica para a figura feminina, né? Então, geralmente, é a mãe que se sobrecarrega, é a mãe que sai do emprego para acompanhar, salvo raras exceções, é assim que funciona. E, infelizmente, tem muita gente que não tem condição de fazer isso, né? Essa semana mesmo eu atendi 2 crianças que não tem plano de saúde, infelizmente, e dependem do atendimento via SUS, né? E aí a gente vê quão deficitário é esse atendimento, né? Porque se eu comparo as outras crianças que eu atendo, você vê a diferença, quão grande é a diferença nessa assistência. Mas é essa assistência que vai fazer a diferença na vida dessa criança e no desenvolvimento dela até ela se tornar um adulto. Eu sei que a demanda é gigante, que é cansativo, que é exaustivo, mas é isso que vai fazer a criança melhorar. Não tem outro jeito que não esse, tá? A única evidência científica de tratamento de autismo é terapia multidisciplinar. É interessante porque na minha época de formação, né, alguns anos atrás, se falava que o paciente tinha que esperar até os 3 anos para fechar o diagnóstico. Sim. E isso assim, a gente sempre ouviu falar, né? Mas tem que esperar até 3 anos. E não, eu acho que o que foi falado, explicado, que a intervenção a partir dos meses ela faz a diferença. Exatamente. Né? Lógico, né? Conforme a doutora falou, você precisar de um apoio pedagógico é na hora que ele tiver, no momento da escola. A demanda pedagógica. A demanda pedagógica naquele momento. Porque também pegar uma criança de 1 aninho, 1 ano e meio,
que já está com a dificuldade de fala, já vai passar pela fono e dá tanta informação, não acredito que vá ter uma evolução. Eu penso da mesma Né? maneira. Então, eu acho que dentro da régua do desenvolvimento infantil, tem os períodos, e aqueles períodos, eles têm que ser tratados. Tem uma ordem que Tem as uma coisas têm que ordem acontecer. que elas têm que acontecer. E aí você começa a ver, olha, né, ele não está falando, então peraí. É isso que a gente vai tratar, porque dentro desse 1 ano e meio, 2, ele tem que estar falando frase. Então, isso a gente precisa intervir neste momento, né? E é engraçado, eu ainda, assim, quando eu comecei a estudar, a gente escutava muito, e não é isso. Não é, mas Não tem gente que pode, ainda né? fala, tá? Sim, infelizmente tem a gente vê, ainda eu fala. vejo profissionais que Não falam. pode fechar diagnóstico. Não, é muito novo, não pode fechar diagnóstico. Ou já escutei também. Não pode. Não tem o que fazer. Como que a psicóloga vai fazer? Mas, gente, Meu Deus. com meses isso é possível, né? A intervenção é possível em meses de vida. Lógico que tem que ser um profissional que tem experiência, né? Sim. Tem algumas pessoas que acham que psicólogo é sentar e conversar, né? A ideia A de ideia é muitas essa. pessoas é de que psicólogo senta e conversa. Com criança não é assim, né? Não é. Eu escuto eventualmente de famílias assim. Mas ele vai lá e só brinca. Aí eu falo, mas você queria que ele fosse lá, sentasse no divã e ficasse conversando? Não vai, é uma criança, né? Então, a maneira que o psicólogo acessa, óbvio que é uma maneira lúdica, é através de brincadeiras. Mas existe uma técnica, né? Exatamente. Por detrás que vai fazer aquela criança desenvolver. É brincar, mas é um brincar com propósito, não é um Sim. brincar desproposital, né? E é isso que vai fazer desenvolver. E quão importante que é uma mãe, no caso, né? A gente fala mãe, que geralmente a gente vê mais a mãe à frente, né? Ter essa consciência que é importante, sim, todas as terapias. Claro que algumas, né, a gente tem as exceções, tem as que acredita que com o tempo, que já aconteceu de me falarem, que nesse tempo, essa semana eu vi, não, mas com o tempo melhora, mas como? Eu já levo um filho meu na terapia, eu vou levar outro, porque o outro tem outro problema. Cada caso é um caso, e é importante, sim, todo esse acompanhamento, tanto dos psicólogos, como a TO e a fono, né? E todos os outros profissionais, cada um no seu tempo, na sua área. Mas Sim. todos têm uma importância, né? Tem uma criança que vai ter uma demanda maior de fono, por exemplo, né? Então, a criança que é não verbal, a demanda maior dela é trabalhar a comunicação, talvez. Já vai ter uma criança que é falante até demais, aí, só que ela tem um problema de coordenação motora gigante. Aí o psicomotricista tem o papel dele, né? O indivíduo, TEA, é um indivíduo. A gente não pode tratar o indivíduo TEA como autista, uma coisa muito geral, né? As necessidades são específicas. É uma coisa também que eu converso muito com as famílias, né? Existe uma demanda muito grande na neurologia de fazer relatórios pedindo horas de terapia. E tem uma receita de bolo, que é meio assim, ó. 20 horas de psicóloga, 10 de fono e 10 de TO. Não é para todo mundo. Eu insisto muito com os pais, seu filho precisa ser avaliado pelo profissional. Com esta avaliação, o profissional vai determinar o tempo que seu filho precisa de terapia com ele, né? Porque que sentido tem eu colocar uma criança não verbal e uma criança que é totalmente oralizada e fala mais pelos cotovelos às 10 horas na fono? Não tem sentido nenhum, né? O tratamento tem que e deve ser individualizado. Sim, a necessidade de cada um, né? Cada um tem uma necessidade totalmente diferente do outro, né? As necessidades são diferentes, logo os tratamentos têm que ser diferentes. Sueli, você também é da época que tinha que esperar 3 anos? Há 3 anos, sempre ficou um marco, né, essa questão, Dos né? 3. E assim, né? Você já vivenciou alguma coisa assim, Sueli? Então, até queria falar com a doutora, com certeza deve ter atendido no seu consultório, né? Hoje se fala muito das crianças da pandemia, né? As crianças, bom, meu neto nasceu na pandemia, eu fiquei 3 meses sem ver o neto, vendo só por videochamada, né? Então, né, doutora, eles falam muito, mas a criança é assim, porque é da pandemia, ou é criada em apartamentos sozinhos, não tem ninguém, não tem contato. Então, isso começou a dar um diagnóstico tardio depois dos 3 anos, né? Aí eu falo assim, que nem assim, encaminha, né? Por vias de dúvida, encaminha uma avaliação. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. É o que eu falo no grupo, né? E outra coisa, criança de pandemia, e ó,
pra gente lembrar, né? Já faz 5 anos a pandemia. Olha, quanto E tempo aí- já passou, né? E ainda pessoas chegam e falam, não, mas é porque é da pandemia. Não, não é, gente. Faz 5 anos já passou. Já foi. Não tem mais a ver. Né? Não tem mais verdade. relação. Verdade. Outra coisa nesse sentido, Sueli, é tela, né? Falar, não, mas ele não fala porque ele fica muito tempo no celular. Sim. Pode ajudar? Com certeza pode, tá? Não é que eu tô falando que é para deixar a criança no celular, pelo amor de Deus, gente, não é isso. Mas a tela não vai causar atraso de fala, não vai causar autismo. Só pode agravar a situação. Então, é uma criança que já não gosta de interagir, que já tem dificuldade de comunicação, a tela é o melhor dos mundos para ela. Ela não precisa interagir, não precisa se comunicar. Perfeito, né? Sim. Então, você vai potencializar algo que já é característico do transtorno, mas a tela não vai causar autismo, né? E muita gente justifica os atrasos que a criança até tem, falando, mas é porque fica muito no celular. Fala, não, são coisas diferentes. Tire o celular, vai ajudar, tenho certeza. Mas o autismo não é culpa do celular. Mas Nem tirar da o pandemia, celular, Nem eu da acho que pandemia. teria que tirar o celular também de uma forma, não simplesmente tirar da noite pro dia. É trazer a criança para você, olha, já fazendo um trabalho, não Isso, seria, Alcione. doutora? Concordo totalmente, porque assim, tem que tirar o celular, tá? Tira o celular. Aí a criança Calma. fica lá, sozinha, sem... É. Você não dá nenhuma opção para a criança. Você tirou o celular e a criança fica lá, perdida no meio da casa dela. Ela não tem brinquedo, se ela tem brinquedo, ela não sabe brincar. Às vezes não tem quem brinque com ela, isso é muito comum, né? Uma coisa que eu vejo muito é a mudança da dinâmica ao longo dos anos, né? Então, hoje em dia, a gente mora em 40 metros quadrados. Antigamente, você morava no sítio. Então, a criança acordava, ela tomava café da manhã, desaparecia, voltava para almoçar, desaparecia, voltava para jantar, tomar banho e dormir, né? Os pais não viam essa criança. E hoje em dia, não. A criança fica confinada em 40 metros quadrados, e aí você tira o celular, a criança fica agitada, porque a criança, na verdade, é agitada. Só que um agitado no sítio, o pai não via, né? Porque a criança estava correndo, estava brincando. Agora, uma criança agitada em 40 metros quadrados é muito difícil, né? E então junta isso, né? Você tira o celular, a criança agita e ninguém aguenta a criança agitada em 40 metros quadrados, aí ela não tem um brinquedo, se ela tem um brinquedo, ela não sabe brincar, e não tem ninguém que brinque com ela, então é mais fácil dar o celular, né? Então não é simplesmente tirar, é você oferecer uma opção, né? Brincar com a criança, levar em espaços sociais, falar, mas não consigo pôr na escola. Tem escola pública. É uma outra coisa que eu falo muito para as famílias. Leve para a escola. Sempre que eu pego uma criança com atraso, para a escola. Mas ele não sabe falar. É justamente por isso que ele tem que ir para a escola. Para estimular a fala, para estimular a interação social. Mas não dá para pagar. Tem a pública. Mas não consegue vaga. É verdade, depende da idade, não consegue. Leva na pracinha, gente. Tem pracinha, tem parquinho, né? Para quem tem possibilidade, existe casa de brincar, leva, né? Criança precisa estar com criança. Hoje em dia, tem cada dia menos crianças nas famílias também, né? Então, Sim, elas têm menos verdade. esse contato também, né? E excelente colocação. Essa questão não é só tirar o celular, né? É a importância de Da ocupar opção. o tempo, da opção, né? Exatamente. E também essa questão, né, que a doutora falou, se a criança está no celular, ela tem uma dificuldade de socialização. Se você pegar a criança e levando em locais que ela vai ter outras crianças, a criança tem muito aquela fase, doutora, da imitação, né? E isso é muito importante, né? E a plasticidade do cérebro, na idade do desenvolvimento, copiar, isso vai ajudar no Com desenvolvimento. certeza. E aí a gente entra num fato, como psicóloga, que a gente enfrenta em consultório, é que às vezes as mães, elas têm vergonha do comportamento que o filho vai ter perante outras pessoas, mas elas precisam entender que esse comportamento, se o cérebro da gente vai modular e a gente vai trazer ele, não dá para você ter o seu filho só em 40 metros quadrados, a gente tem que levar ele para o mundo para ele aprender a desenvolver. Então, quando a gente leva eles, a gente vai ajudar. O começo vai ser difícil, tirar celular é difícil, Muito. é Tirar difícil, celular de adulto é difícil. é difícil, da gente é difícil.
No WhatsApp, nós somos escravos do Olha, todas WhatsApp. nós aqui, ó. Isso é difícil. Mas apresentar uma outra sugestão. E, assim, eu acho que a maioria. Bom, não sei a porcentagem, mas o que a gente fala, a maior característica do autismo é a dificuldade de socialização. Sim. Porque eles também têm a dificuldade de compreender, né? Eles têm um pensamento muito concreto, eles não conseguem entender, às vezes, uma piada, e eles estão ali. E aí eu vou entrar assim, num ponto que eu acho muito bacana. Não existe autismo leve. Assim, doutora, eu não sei se você dá a minha opinião, assim, eu penso assim, não existe um autismo leve, mas dentro do CID, agora eu acredito que não tem mais, né, nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Mas eu queria, assim, entender um pouco mais. Nível 1 de autismo, né, que são as pessoas, aqueles que é mais desenvolvido, também precisa de um tratamento? Sim, todos os autistas precisam de um tratamento. As demandas são totalmente diferentes, óbvio, mas todos precisam de tratamento. É isso que eu falei. Um vai precisar mais de fono, outro do psicólogo, outro do TO, mas todo mundo precisa de tratamento. Para esclarecer essa questão, CID, nível 1, como que funciona isso, né? Na verdade, assim, este ano aqui, 2025, deveria entrar em vigor no Brasil a CID-11. CID é a Classificação Internacional de Doenças, tá? É um livro que classifica todas as doenças conhecidas no mundo através de códigos. Esse ano deveria entrar em vigor no Brasil, mas como as coisas aqui às vezes demoram um pouco mais, ficou para 2027. Mas a classificação do CID-11 ficou assim: transtorno do espectro autista com comprometimento de linguagem importante ou comprometimento leve, com deficiência intelectual ou sem deficiência intelectual. Então faz um mix entre essas coisas. Em relação ao nível de suporte, a gente vai para o DSM, tá? O DSM é um outro livro que classifica as doenças mentais, tá? No DSM-5, que é a publicação mais recente, que foi classificado em nível 1, 2, 3 de suporte, né? O que antes era chamado de leve, moderado ou grave. O que é o nível de suporte? É a necessidade que a pessoa precisa de ajuda para viver, né? Então, o nível 1 precisa de alguma ajuda, o nível 2 precisa de uma ajuda maior e o nível 3 de uma ajuda muito substancial. Então, é uma pessoa dependente, digamos assim, é o nível 3, né? É importante a gente falar que existe mobilidade entre esses grupos, né? E essa mobilidade entre os grupos, se a pessoa é tratada, deve sair de um nível maior para um nível menor, né? É possível um 3 chegar no 1? É fácil? Muito pouco, né? Impossível nada é, mas é bastante difícil isso acontecer. Ainda assim, essa é a melhor classificação que a gente tem hoje, mas ainda é uma classificação que não é boa, na minha opinião, né? Por quê? Porque dentro do nível 1, você tem uma pessoa que é totalmente funcional, que eu brinco que é 1/0. E tem o 1/2, que é uma pessoa que tem um comprometimento muito maior, né? Então, eu acredito, é uma crença pessoal, tá? Não tem nada baseado em ciência, mas eu acredito que a gente vai evoluir daqui para frente em relação a essas classificações para a gente conseguir classificar melhor o transtorno. Mas eu acho que o que é mais importante a gente dizer é que, independente do nível onde a pessoa esteja, ela merece tratamento. Ela precisa ser tratada. O tratamento não é um tratamento do nível. Você trata a dificuldade da pessoa, você não trata a dificuldade do nível de suporte que ela tem, né? Então, todos precisarão de tratamento, mas cada um dentro da particularidade do indivíduo, né? Do quanto aquele indivíduo tem de necessidade de intervenção. Entendi. Eu tenho uma questão, né? A gente está falando com a doutora nos consultórios. Até teve um comentário aqui que é o que a gente vivencia, a gente até comentou no podcast anterior. Na sua opinião, a aceitação da família, você acha que a família mesmo, de mãe, pai ou os tios, são as pessoas que têm mais dificuldade, porque a gente sabe que existe um tempo do luto. Sim. Entendeu? Sim. Existe assim. Eu chamo isso de luto do filho perfeito.
Porque todo mundo idealiza um filho, né? Quando você engravida, quando o casal engravida, você sempre pensa que você vai ter o filho mais bonito, educado, saudável, que come brócoli, que não fala palavrão, que é o mais inteligente da sala. Então, esse é o seu filho perfeito, no geral, né? E aí, às vezes, nasce uma criança com alergia à proteína do leite, às vezes nasce um asmático, ou pode nascer uma criança dentro do espectro autista. E você vai passar por um luto, porque você perdeu aquele filho perfeito que você idealizou, né? É Então, o verdade. luto existe, né? Eu sempre peço para as famílias, o luto é necessário, né? Acho que a Alcione pode falar melhor do que eu sobre É isso. necessário. O luto é necessário. Elaborar o luto é necessário. O problema aqui no TEA é quando a pessoa fica na negação, porque o luto tem fases, né? E uma das fases do luto é a negação. Enquanto a pessoa está na fase da negação, ela não está fazendo nada, né? Ela está só negando aquilo que existe, verdade. né? E aí que você atrasa a intervenção. E atrasar a intervenção, como a gente falou, pode ser um problema no futuro. Então, eu sempre falo isso para as famílias. Você vai passar pelo luto, ok. Viva as fases do luto, mas seja rápido na negação. Por favor. Tem uma fase Passa do luto rapidinho pela que a gente fala que é a fase da barganha, né? Sim. Essa fase da barganha. Então, assim, eu falo muito para os pacientes, vamos parar de barganhar e vamos enfrentar, né? Que você já negou, agora você está naquela coisa de se, Isso. vamos parar, né, da barganha do luto e vamos encarar porque seu filho precisa disso. Exatamente. Né? É pelo bem da criança. Ele precisa né? disso, né? E em relação à negação, né? Ranqueando negação, na minha prática, eu acho que assim, mais a família secundária que nega mais, o entorno, então avós, tios. Dentro de casa, o pai nega mais do que a mãe. Minha experiência de consultório, tá? De novo, é zero ciência. É só a minha experiência de estar ali sentada todo dia vendo isso. Geralmente é a mãe quem percebe mais coisas. É a mãe que fala e aí as pessoas invalidam o que a mãe fala. Você tá louca, você tá procurando pelo em ovo, você quer achar doença no seu filho. Isso mesmo. A história é essa, tá? E aí ela se retrai e deixa pra lá. Só que aquilo vai se mostrando cada dia mais evidente, né? E aí que ela toma a iniciativa de procurar ajuda e muitas vezes, mesmo procurando ajuda, mesmo recebendo um diagnóstico, esse diagnóstico ainda é contestado. Com alguma frequência, vem mães falando, olha, minha filha está em tratamento, ela tem um laudo, ela faz terapia, e o pai continua falando que ela não é autista, achando que ela não é autista. Não é infrequente, não é infrequente. Mas, de quando eu comecei nisso para hoje, eu vejo as famílias muito mais receptivas, o que me deixa bastante feliz, sabe? Eu acho que as pessoas estão olhando mais para as crianças, estão procurando ajuda mais rápido, estão aceitando mais as intervenções e os diagnósticos. E eu acho que muito disso é pelo trabalho que vocês fazem, né? Da divulgação mesmo. Porque eu tô dentro do consultório, né? Eu não divulgo nada. Então, eu acho que o trabalho de ONGs, de associações é muito importante nesse sentido, né? Hoje o autismo tem uma visibilidade gigantesca, né? Todo mundo sabe o que é isso daqui, E antes né? não sabia, né? Antes não Nas sabia. placas de preferencial, o autismo entrou ali. Exatamente. Né? E isso eu acho importante, Sim. porque as pessoas, eu vejo as pessoas às vezes questionando, né? Nossa, mas e tem muita gente que não conhece, mas tem muita gente que tem. Outro dia eu vi, olha, que aquilo? Ah, mas um autista, sim. Veja um autista em crise. Quem segura? Pois é. E antigamente, eu até tenho um relato recente. Esse domingo eu fui no mercado e tinha uma criança que ela estava bem agitada e ela chorava tão alto que a distância ouvia, né? E nisso eu estava pegando um produto, aí eu escutei a funcionária do mercado falou assim, pior que a gente não pode falar nada, porque tanta criança doente com tal do autismo, né? Quantas coisas ruins numa frase, doente, o tal do... Aí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, eu não sei se é bom. Ela tem a consciência que ela não, né, mas ela já falou tudo que não podia ter falado, na minha visão ali, né? Aí eu sou a pessoa que eu, né, eu olhei,
Eu falei, não vou falar, vou ficar Melhor. quieta, deixa pra lá. Mas assim, porque assim, antigamente, quando a gente ia no shopping, era birra, era manha, era criança que não sabia levar, não. As mães dos autistas passaram muito por isso. E aí chega aquela questão, eu não. De se isolar, né? Que nem no anterior a gente estava falando a importância de sair sim com a criança em público, ir no Ter shopping uma e vida tudo social, mais. né? Porque essas famílias muitas vezes se guardam com a vergonha que a Alcione falou, com medo de julgamento, né? Sim. E aí, de novo, potencializa o que já é difícil para a criança, que é a parte social, né? Mas, assim, doutora, é o que eu sempre falo no grupo, né? Nós temos 400 mães, eu falo assim, não é a nossa criança que tem que se adaptar com a sociedade, Sim. é a sociedade que tem, né? Sim. Aceitar e adaptar a nossa criança. Ficar preso, isolar, não é o caminho. Não é o É o que caminho. eu sempre falo. A gente vê relato de mãe, mas eu não tenho nem vontade de sair. Mas eu falo, não, tem que sair um pouquinho, não é nós que temos que se isolar dentro a de gente casa com medo do julgamento, né, Com da certeza. sociedade. É a falta de conscientização que a senhora falou aí. Na verdade, as pessoas que têm que ter vergonha de agir assim. Então, pessoa né? por falta de As informações. pessoas têm que ter vergonha de sentir preconceito Então, daquele que é diferente. Não importa de qual preconceito que seja, seja, na né? verdade. Mas eu acho que a gente tem que aprender, o ser humano tem que evoluir ao ponto de aceitar quem é diferente de você em qualquer que seja essa Em qualquer diferença. nível, Né? Nós não somos certeza. iguais, né? Mas, doutora, vamos falar um pouquinho das comorbidades? Porque, assim, o autista, assim, hoje não fala autista, né? Fala aquela pessoa tem o transtorno do autismo, né? Porque quando você coloca, ele é autista, você tá... Porque, na verdade, todo mundo tem uma visão do autismo clássico, né? O que é o autismo clássico? Na CID-10, que é a CID anterior, tem lá o F84.0, que é o autismo clássico, que é aquela pessoa, no geral, uma pessoa não oralizada, né? Que não conversa com ninguém, que fica num canto, balançando para frente e para trás, batendo palma, né? Isso daí é a imagem que as pessoas têm do autismo. Uhum. Então, eu acho que quando a gente usa essa palavra autista, é o que vem na mente da pessoa e não contempla todo o transtorno, né? Onde você tem uma pessoa num nível extremamente leve, que é totalmente funcional, que trabalha, casa, tem filho, faz faculdade, tem uma vida funcional, né? Tem as limitações dentro das características dela, mas não tem essa imagem tão clássica relacionada. Então, por isso que eu acho que quando a gente fala TEA, se abrange mais, né? Acho que é mais interessante. Em relação às comorbidades, via de regra, o autismo não vem sozinho, né? É muito raro, assim como no TDAH, eu também percebo isso. Você fala, eu tenho um paciente que só tem autismo, tenho um paciente que tem só TDAH. É raríssimo, tá? A maioria dos autistas tem alguma comorbidade. Na infância, as principais comorbidades. O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Distúrbios de sono são extremamente comuns em crianças autistas, né? O TOD, que é o transtorno opositor desafiante, né? Que é aquela criança que tem uma postura de se opor, de desafiar figuras de autoridade, de enfrentamento muito frequente. Isso também é frequente como uma comorbidade. Transtornos alimentares, tá? Não sei se vocês já ouviram falar do TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo, que chama. Também pode ser uma comorbidade do TEA. Epilepsia é comorbidade de TEA, tá? A epilepsia é muito mais frequente em pessoas dentro do espectro autista do que pessoas neurotípicas, tá? Que mais? Aí, mais para adolescência, vida adulta, transtorno depressivo e transtorno ansioso, tá? É muito comum você pegar, então, um TEA, principalmente de nível de suporte menor, né? Um adolescente nível suporte 1 evoluir com depressão e ansiedade. Até por todo o contexto, né? A adolescência já é uma fase bastante complexa, né? O adolescente, ele se sente excluído, ele se sente diferente. E quando isso chega no TEA, é muito mais difícil essa aceitação. Então, é bastante frequente eles evoluírem com transtorno de ansiedade e transtorno depressivo. Não à toa a taxa de suicídio entre autistas é maior, né, do que entre pessoas neurotípicas.
Outras comorbidades aí mais para a vida adulta, adulto jovem, transtorno afetivo bipolar, ou transtorno do humor bipolar, o nome correto, e transtorno da esquizofrenia, né, do espectro da esquizofrenia também são comórbidos, podem ser comórbidos ao autismo. Então vocês veem, né, quanta coisa que pode acompanhar, né? Todo mundo vai ter, óbvio que não, mas via de regra o TEA tem mais alguma coisa, né? Entendi. Então, assim, as medicações que o autista toma é para essas comorbidades. Medicações tratam sintomas que podem acompanhar o autismo ou outros transtornos que podem acompanhar o autismo. Então, se a criança tem um distúrbio de sono, por exemplo, a gente às vezes precisa medicar. O que se percebeu aí ao longo do tempo? Que pessoas dentro do espectro autista parecem ter uma liberação anormal da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, não é incomum a pessoa ter um transtorno de sono e a gente usar melatonina, por exemplo, para ajustar o sono daquela pessoa. Tem TDAH, você vai tratar o TDAH da pessoa, geralmente a classe dos psicoestimulantes que trata. Tem depressão, ansiedade, aí geralmente a gente vai para uma classe de medicamento que chama inibidor da recaptação de serotonina, tá? Então, as medicações, elas podem tratar ou os sintomas que podem acompanhar o autismo ou as comorbidades. Outra coisa que é muito comum no autismo, que é a desregulação emocional, né? São pessoas que podem se desorganizar com muita facilidade e se desregular. E essa desregulação, elas podem ficar muito irritadas, agressivas, eventualmente até violentas, né? Contra elas ou contra os outros. Isso é bastante frequente dentro do espectro autista. E muitas vezes a gente precisa fazer intervenção, né? Eu nunca me esqueço, quando eu era residente lá na neuro da Faculdade de Medicina da ABC, a gente tinha um ambulatório da APAE, atendia os pacientes da APAE de Santo André. E uma vez chegou uma criança usando um capacete. E quando a gente questionou a mãe por quê, era de tanto que a criança batia a cabeça na parede. Então, para ela se machucar menos. E quando tirou o capacete, a criança tinha hematomas assim na testa, gigantesco, aqueles galos, sabe? Gigante. De tanto que essa criança batia a cabeça na parede. Não dá para viver dessa forma. É perigoso, né? Muito, né? Ela pode fazer um traumatismo craniano, sangramento, né? Uma hemorragia intracraniana. Então, a gente pode precisar de tratar esse tipo de sintoma, né? Aí, geralmente, é a classe dos antipsicóticos que trata esses sintomas. Então, a gente pode usar, assim, uma gama de medicações dentro das medicações de ação em sistema nervoso central, a depender do sintoma ou da comorbidade que o paciente tiver. E, às vezes, a gente precisa usar mais de um. Tá? E tem um tempo para essa medicação estar agindo? Tem algumas reações que não era esperado para aquelas medicações? Primeiro tempo, depende da medicação. Tem umas que agem muito rápido, tem outras que podem demorar, assim, 30, 40 dias, tá? Então, depende do grupo de medicação que a gente estiver falando. 30, 40 dias. Efeito colateral, eu brinco, qualquer remédio pode dar. Eu brinco não, é sério isso, né? Quando as famílias me trazem, que é uma angústia, e eu entendo, só que aqui é uma questão de custo-benefício, né? Olha o custo de uma criança estar batendo a cabeça na parede ao ponto de precisar usar um capacete, né? É um custo muito grande. Sim. Então, a gente tem que tentar o benefício da medicação e lidar com o custo que essa medicação pode trazer. Pode dar efeito colateral? Sim, com certeza. A dipirona também. Se você for ler a bula da dipirona, você pode ter aplasia de medula. Para tratar a aplasia de medula, você vai ter que fazer um transplante de medula. Meu Deus. Ai, Aí meu você Deus, vai falar, agora. Agora Não, vocês vão falar que eu tomo paracetamol. Paracetamol pode dar falência hepática, tratamento, transplante de fígado. Eu vou beber uma água aqui. Não é para assustar, é só para falar que qualquer remédio pode sim. dar efeito Por colateral. isso que se falam tanto. Não se medique, qualquer medicamento tem que ter Mas porque minha acompanhamento vizinha médico. toma, ela me deu. Aí não é legal, né? Porque o ideal é que você tenha um acompanhamento médico. É isso. Mas risco de efeito colateral tem em qualquer medicação. E quando usa, e se deu efeito colateral? Aí a gente vai ter que entender, o efeito colateral foi pior ou melhor do que o efeito que eu esperaria? Porque se o efeito colateral é maior, não vale a pena.
Agora, se o efeito que eu esperaria da medicação superou o colateral, então aí eu acho que vale a pena a gente tentar lidar com o efeito colateral eventualmente, né? Sim. Tem efeitos colaterais que dá para lidar, tem outros que não é viável, né? Então, assim, uma diminuição de apetite ou um aumento de apetite, até certo ponto é algo com que você lida. A partir de certo ponto já não dá mais, né? O meu hábito primeiro assim, eu não gosto muito de impor medicação, tá? Salvo raríssimas exceções. Eu gosto de discutir medicação com as famílias. Falo, ó, a gente tem esse caminho, esse caminho, esse caminho. Nesse caminho, o que eu espero que melhore e o que pode dar de efeito colateral. E explico de cada um deles. E aí, para a gente decidir junto qual que é o caminho que a família acha melhor trilhar. Né? Que eu acho que quando a gente compartilha essa decisão, pesa menos para todo mundo. Ah, sim. Sim. Né? E para medicar, eu acho que a família tem que estar disposta a isso também. É uma coisa que eu acho que é muito importante. Porque quando é uma decisão que vem de cima, né? E a medicina por muito tempo foi feita dessa maneira, né? Vinha de cima para baixo. O médico falava, o paciente fazia e era assim que acontecia. Hoje a medicina não tem mais sentido de ser assim, né? Porque tudo que eu tô falando aqui para vocês, que eu falo no consultório, você vai lá no Google ou vai lá na inteligência artificial e você vai saber se é isso, se não é isso, né? Então eu acho que a gente precisa hoje compartilhar, né? Eu tento passar as informações melhores do meu aprendizado ao longo desses anos. E com base nisso, a gente tem uma decisão compartilhada melhor para aquela família. E pode ser que não dê certo. Infelizmente, pode ser que não dê certo. Eu não posso garantir que o remédio que a gente escolheu vai ser esse, vai ser o melhor. Mas se não der certo, a gente vai sentar e conversar tudo de novo. Quais são as nossas opções mesmo? Ó, essa já foi. Então, temos essa, temos essa. E revendo caminhos. Então, assim, né? Pelo que eu tô vendo, eu escutei uma frase também, a gente vai escutar. Como que é romantizar a situação. Não tem nada romântico. Né, nada. Não tem nada. Porque até chegar, vamos lá, são 40 dias pro remédio fazer efeito. Alguns sim. Alguns. 40 até Se mais, tiver né? os efeitos colaterais, Se tiver ainda os vai efeitos lidar com a situação a mais. Tem uns que para ajudar, nesses 40 dias primeiros, antes dele fazer efeito, ele só dá efeito colateral. Ai, meu Deus. Então assim... Como que eu vou dar uma coisa que além de não estar ajudando, tá fazendo Ele vai falar, ruim, doutor, ele tá só fazendo piorou. mal, né? Só piorou. É uma conversa importante que o médico tem que ter com o paciente. Ó, você vai tomar isso? No primeiro mês você vai odiar. Você vai lembrar de mim e falar mal de mim, falar que eu tô louca, que eu não devia ter feito isso por você, porque tá errado. Mas vai chegar o 31º dia, onde você vai começar a ver o benefício disso, né? Eu me lembro agora de uma menina, um caso nada, ele tem um TDAH, desenvolveu ansiedade, eu fui tratar a ansiedade dela, ela voltou. E aí, como você ficou? Agora eu tô ótima. Mas os primeiros 30 dias, doutor, eu lembrava de você todos os dias falando: não para de tomar, não desista, vai melhorar, vai passar. Porque é assim que funciona, entendeu? Garantir que vai passar em todo mundo, não posso, mas a maioria funciona assim. Mas aí que eu acho que é importante a questão da relação médico-paciente, de confiança, a conversa, né? A gente sentar, ter tempo para falar, ter tempo para conversar, né? Muitas pessoas me questionam, mas você parou de atender convênio? Eu não tinha esse tempo. E aí eu tentava fazer isso, extrapolava o tempo, eu atrasava a consulta do outro, atrasava do outro e virava uma cena de terror, porque a criança autista desregulava na recepção, e aí eu já não conseguia lidar mais com aquilo. Hoje eu tenho o tempo que eu preciso para ter essa conversa, para explicar e para todo mundo ficar mais confortável. Então, acho que é muito importante ter essa relação de confiança com quem está te prescrevendo alguma coisa, né? Sim. Porque se for para... Você vai no médico, o médico prescreve, aí você entra no grupo do condomínio e alguém fala, mas eu usei isso e foi péssimo para mim. Você fala, então não vou dar? Não tem sentido nenhum. Você não pode pegar a experiência do outro para você. Exatamente. Verdade. Tem uma questão que a gente estava falando de TDAH e me chamou a atenção. As pessoas confundem, tá? TDAH e TEA. Sim. Qual a diferença, assim? Porque, assim,
eu vejo assim, você tem o TEA e tem o TDAH junto, né? Mas eu vejo que o pessoal dá umas confundidas aí. Tá, então, as diferenças estão nos critérios diagnósticos, certo? Critério diagnóstico do TDAH é: a pessoa tem que ter sintomas de dificuldade de foco, de atenção, concentração, sintomas de hiperatividade e impulsividade, tá? Pode ter tudo, pode ter uma parte, mas esses são sintomas do TDAH, certo? O TEA tem 2 critérios diagnósticos que definem ele dentro do DSM, que é esse livro que eu expliquei para vocês. O critério no eixo A são alterações relacionadas à comunicação e interação social. E o critério B são padrões repetitivos, rígidos e inflexíveis de comportamento. Você tendo sintomas dentro desses 2 eixos, do eixo A e do eixo B, e esses sintomas sendo existentes antes dos 36 meses de vida, você tem critérios diagnósticos para TDAH, certo? Então, nisso que eu falei agora, você vê que eles são totalmente diferentes, não tem Sim. nada a ver uma coisa com a outra, né? O que acontece muitas vezes é que, por exemplo, o autista pode ter TDAH. E aí, fala, não, mas uma coisa ou é outra? Ele pode ter os dois. Pode ter os dois. Porque o TDAH a gente pode falar que é a É comorbidade uma comorbidade do TEA, do TEA. tá? É uma estatística, assim, é mais ou menos isso. De cada 10 autistas, 6 a 8 tem TDAH. De cada 10 TDAH, 5 são autistas, tá? É uma comorbidade muito frequente. Então, meio que fica na cabeça da gente. As coisas se confundem. Mas quem vai esclarecer isso pra gente são os critérios diagnósticos. Os critérios diagnósticos são totalmente diferentes, né? Hiperatividade, impulsividade, dificuldade de atenção, alteração da comunicação e interação social, padrões rígidos, repetitivos e inflexíveis de comportamento. Não tem nada a ver. Ainda que os sintomas possam se misturar em um indivíduo, os critérios diagnósticos são totalmente diferentes. E hoje existe bastante testes, né? Existe bastante recursos, né? Sim, sim, com certeza. Antigamente, que nem fala, mas antes falava só com 3 anos, né? Mas hoje já, até por o assunto ser tão, agora está sendo, graças a Deus, bastante movimentado, está tendo bastante repercussão. Então, existe já hoje alguns testes e tudo mais que dá para cada dia mais identificar, tem, né? tem instrumentos, né? Porque isso, tem casos instrumentos. que são muito desafiadores diagnósticos, né? Principalmente em relação ao TEA. E assim, eu costumo dizer que se é de difícil diagnóstico, é até nível de suporte. Pronto, acabou, porque o 2 e o 3 é simples, é muito mais simples de você ver e diagnosticar, porque está muito mais perto do autismo clássico que eu expliquei agora há pouco, né? Agora, no nível de suporte, você pode ter casos realmente muito complexos e difíceis. E existem instrumentos que ajudam nesse diagnóstico diferencial, eventualmente. Eu vou falar rapidamente de uma coisa que me passou pela cabeça agora, não sei se as pessoas conhecem ou não, que chama fenótipo ampliado do autismo, tá? Não sei se vocês já escutaram falar sobre isso. O que é o fenótipo ampliado do autismo? São pessoas que têm características do TEA, mas que não preenchem os critérios diagnósticos do DSM Não para faz a serem pontuação. classificadas dentro do espectro autista, certo? Hoje em dia se fala muito sobre a epidemia de autismo. Ah, todo mundo é autista. Eu também sou autista, então, porque eu também tenho isso, né? Então, eu acho que a gente precisa se organizar hoje enquanto sociedade para entender que talvez nem todo mundo que acha que seja autista é de fato autista, mas talvez muitas dessas pessoas estejam no fenótipo ampliado do autismo, né? Que não caracterizaria o transtorno. Mas são pessoas que têm características. Falam, mas eu também tenho isso, aí eu não gosto de conversar com as pessoas. É um sintoma do autismo. Mas só isso não é suficiente para você estar dentro do transtorno do espectro autista, né? Você tem que ter mais características dentro da classificação do DSM para preencher esse critério. Então, acho que é bem importante. E dentro das ciências, eu acredito que daqui para frente a gente vai estudar e falar mais sobre isso. Acredito que daqui para frente instrumentos vão surgir para classificar o fenótipo ampliado do autismo, diagnóstico diferencial, né? Eu tenho a impressão dos últimos anos que a gente saiu assim. Ninguém era diagnosticado, ou só os casos graves, né? Os casos clássicos eram diagnosticados, para agora todo mundo é autista.
E acho que a gente vai caminhar agora para um meio termo, né? Onde uma parcela é TEA e outra parcela talvez seja fenótipo ampliado do autismo, né? Então a gente vai chegar no meio do caminho. Eu tenho essa fé. Mas acho que o importante, né, é que a gente volta lá no começo, que independente se é o autismo ou não, se tem as dificuldades, é fazer as isso. intervenções, né? Exatamente. Se tem Se dificuldade. tem as dificuldades, elas precisam ser tratadas, orientadas para melhorar o desenvolvimento. Doutora, eu vou trazer um caso de consultório, e não é uma vez, isso acontece sempre. Eu sempre falo para todo mundo que olha, gente, não é regra, mas quem cura o autismo, a gente fala cura porque melhora. A gente sabe que não tem cura, mas é a mãe, né? E eu tive um caso de um pai, e aí eu acho até importante a gente frisar assim, porque quando está sob uma suspeita de TEA, é normal os médicos pedir tomografia, pedir alguns exames físicos. Colocar na cabeça daquele pai que aquela criança, naqueles exames físicos, não apareceu nada, porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e não quer dizer que vai aparecer na tomografia, na ressonância, ainda não coloquei na cabeça dele. É desafiador. Por quê? É assim, e eu falo, os psicólogos os profissionais, eu falo que eu acredito muito que daqui a uns anos vão ser uma equipe muito multidisciplinar. É um ajudando o outro. E aí eu falo, não, mas a médica, ela pediu para você fazer esses exames, por quê? Ele está sob suspeita, mas nós precisamos ver como é que está o cérebro do seu filho. Sim, então né? assim, ó, exame não faz diagnóstico de autismo, exame não faz diagnóstico de TDAH, exame não faz diagnóstico de depressão nem de ansiedade, certo? Os transtornos neuropsiquiátricos, no geral, não existe exame que diagnostique. O diagnóstico é clínico, é preenchendo os critérios que constam lá no DSM que você faz diagnóstico desses transtornos. Ponto. Ah, mas o doutor fulano pede. É uma conduta dele. É pautada cientificamente? Não. Tá? Especificamente no TEA. A gente não precisa de nenhum tipo de exame para fazer diagnóstico de autismo. Eu escuto muito assim, mas ela viu meu filho, 15 minutos já falou que ele é autista. Não é porque tem criança que em 5 minutos você fala que ele é autista, né? Então, eu não preciso de nenhum exame para fazer esse diagnóstico, tá? Em alguns casos, sim, eu peço exames. Exemplo, é uma criança não oralizada, principalmente uma criança pequena com atraso de fala, eu quero saber se essa criança escuta adequadamente. Eu peço uma avaliação auditiva dela. Uma criança que tem a cabeça menor do que deveria, a cabeça maior do que deveria, eu vou pedir um exame de imagem da cabeça dessa criança. Mas, via de regra, não, tá? Via de regra, é o quadro clínico que faz diagnóstico do transtorno, tá? E a gente vai fazer exame em casos particulares. A Sociedade Brasileira de Neuropediatria, o que ela indica? Que toda criança com diagnóstico do transtorno do espectro autista seja investigada para causas genéticas, tá? Por quê? Uma parcela em menor do que 20% pode ter alguma alteração genética que justifique o quadro. O exame genético não vai fazer diagnóstico do autismo. O exame genético é em busca de uma explicação para aquele quadro de autismo, que a gente antigamente falava assim, autismo secundário. Secundário a alguma doença, secundário a alguma síndrome genética que justifique o quadro. Mas a enorme maioria dos casos, o autismo é primário, ele não é decorrente de nenhuma doença. Ele é um transtorno primário do desenvolvimento. Posso só Sim. complementar? Doutora, eu sei assim, mas é assim que eu vou perguntar para você, eu sei, mas tem muitas mães em casa que acho que vai estar querendo tirar essa dúvida sobre o exame Bera com sedação. O exame Bera é um exame auditivo, tá? Para avaliar a acuidade auditiva de uma pessoa que não consiga cooperar. Tá? Então, para quem é uma pessoa, um adulto, por exemplo, uma criancinha maior, faz a audiometria, que é aquele exame que entra na cabine e fala, ai, tem o passarinho tapeando de que lado? Levanta a mão, que é a audiometria. Só que para fazer a audiometria, a pessoa tem que ser cooperativa, né? Se a pessoa não cooperar,
ela não consegue fazer. Verbal também. Tem que ser oralizada. O BER, então, seria nessa intenção, tá? De avaliar se a pessoa escuta, a qualidade do que ela escuta, mesmo sendo uma pessoa que não consegue cooperar com o exame, tá? A sedação, assim, tem mãe que fica com medo, que já teve caso da criança demorar de acordar, a mãe ficar apavorada, pode dar algum A sedação problema não é na necessária reação? para o exame, tá? Só que tem criança que é muito agitada e irritada, não consegue fazer o exame devido à agitação e irritabilidade. Então, a sedação é usada por esse motivo, tá? No geral, é um procedimento bastante seguro. De uma quantidade enorme de exames, você vai ter problema com a sedação de pouquíssimos pacientes, tá? É um procedimento anestésico a sedação, então tem seus riscos intrínsecos, mas assim, na minha vida eu nunca tive problema, tá? Nenhum paciente que fez BERA com sedação teve problema. Eu tive, na verdade, uma única vez um paciente que teve problema com uma sedação de ressonância, tá? E assim, é azar. Doutora, eu também sei, mas só explica um pouquinho como que é feito essa sedação, porque eu sei que tem mãe também que está querendo... Então, a sedação, ela depende, tá? Porque quem faz sedação é anestesista, tá? O médico anestesista. E aí, cada anestesista tem seu hábito de sedação. Não tem como eu te falar especificamente, porque cada anestesista vai usar um medicamento. Tem um que vai fazer via inalatória, outro na veia, tá? Então, vai depender do local onde você fizer e do profissional anestesista que vai cuidar daquela criança, tá? Bacana. Doutora, eu acho que esse foi o podcast que mais, assim, olha, é inacreditável a quantidade de pessoas te elogiando. Obrigada. Como, Agradeço e assim, a elas estão todos. te elogiando, e assim, eu nem sei se eu posso, né, mas as pessoas estão pedindo aonde você atende. Muito bem. Eu atendo hoje em Santo André, em São Bernardo, tá? Eu atendo em Santo André, na clínica FR, que fica na Gertrudes de Lima, número 53, no centro de Santo André. E em São Bernardo eu atendo no consultório da doutora Roberta Caramico, a gente está de mudança, tá? A gente hoje atende na Avenida Caminho do Mar 1850, vai mudar para Avenida Antártico, não sei o número ainda porque não mudamos. Mas é só entrar na minha rede social, no Instagram, DRA de doutora, Pri Passarelli, lá tem os contatos, tá? Tem os WhatsApps dos dois consultórios. Aí é só mandar mensagem, tá? Em São Bernardo, a Ana e a Júlia, porque a nossa secretária da tarde tá de licença maternidade, que nasceu a bebê dela, e a Júlia tá com a gente agora. E lá em Santo André, a Júlia também, que atende os nossos pacientes, e a Isa também. Na verdade, a Júlia saiu e agora temos a Isa que continua com a gente. Elas, por mensagem, explicam tudo direitinho, consulta, valor, agenda. Às vezes, gente, não tem agenda para o mês. Não se desesperem, deixem o nome na lista de espera, que tendo desistência, e tem sempre desistência, a gente entra em contato também, tá bom? Muita gente. Olha, pessoal, vocês entenderam. Entra no Instagram da doutora e lá vocês vão ter lá passo tem a o passo contato. que vocês vão estar conseguindo Lá na aí. bio tem um lugar que tem os dois contatos, é só mandar mensagem. Que aula! Obrigada. Que aula! Assim, eu vou ser, assim, sua fã de carteirinha. Obrigada. Eu vou rever esse podcast várias vezes e eu só tenho que te agradecer. Obrigada. Só te agradecer, porque hoje foi uma aula, né? Bem, Eu e a Cris, a gente já se conhece faz tempo. eu sou suspeita para falar de você. A gente faz tempo eu que falava tá pra nessa Alcione, caminhada aqui. tem alguns anos que eu falo para Alcione. Eu nem sei quanto tempo que a gente Você sabe tá que junto. a gente tá fazendo a conta, doutora, é melhor a gente parar de fazer as contas, porque Melhor. faz anos. Obrigada. Se a gente olhar pro lado, a gente vai ver e assim, que passou faz rápido. eu digo o seguinte, doutora, há muitos anos eu falo para Alcione que eu queria que ela conhecesse uma... Verdade, E eu né? sempre falei, doutora, eu queria que você conhecesse. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou eternamente grata. Imagina, obrigada. Sou grata por tudo mesmo. Eu tenho uma admiração profissional por você muito grande. Obrigada. Quem conhece a Cristina e fala de neuro, só tem um nome na minha boca. É Priscila. Hoje mesmo no WhatsApp era Priscila. Muito obrigada. Eu sei que a sua Obrigada, imagina. agenda... Gente, a agenda dela, vocês correm.
dou uma dica pra vocês. Vocês correm. Vai que a abrir agenda semana que vem. A agenda de maio abre semana que vem. corre. Sou muito grata mesmo. Muito obrigada. Obrigada. A minha felicidade foi imensa quando eu te fiz o convite. Só pra vocês saberem, quando eu fiz o convite pra ela, eu tava com receio, né? Mas a doutora Priscila já me conhece também, né? Trata dela. Já trata de mim também. Gente, ela não pensou pra me Não, eu responder. falei assim, Ela falou assim, só me fala o dia que eu preciso fechar a agenda. ela só falou assim, Cris, peraí. Fez assim, né? Peraí, Cris, abriu, eu já abri a agenda. Fala agora o dia que eu preciso ver. Foi meu presente, doutora. Obrigada. Presente, assim, enorme. É um Obrigada. prazer mesmo. Obrigada. Tá? É assim, quando a Cris trouxe, a Cristina parecia uma criança que tinha ganhado o botão. Ela tá falando semana desse inteira. podcast, ela fala, e ela sempre fala, a doutora Priscila salvou. É quando eu falo que existem pessoas que são anjos que Deus colocou na nossa vida, tenha certeza, você foi um anjo Ah, que bênção. que entrou na nossa vida Obrigada. e cuidou da minha vida. E tá bem cuidado. Bem E ele cuidado. lindo. Porque tá um homem, na verdade, hoje. Né? E assim, eu me emociono mesmo. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe o quanto eu amo o autismo. O quanto a gente trabalha, né, Sueli, com a base. O meu trabalho hoje é com as mães, Sim. né? E hoje, assim, gratidão, gratidão, gratidão. Eu A acho que é um senhora trabalho muito importante que vocês fazem, porque são famílias que estão desamparadas emocionalmente, Emocionalmente. financeiramente, às vezes estão perdidas por onde eu começo, por onde eu vou, né? Eu acho que isso é muito importante. Hoje, a idade me fez entender que o meu trabalho é muito difícil. Sabe o que é muito curioso? Quando eu sou uma pediatra pós-graduada em neuropediatria, então eu tive que fazer pediatria, né? E quando eu estava na pediatria e perguntavam, o que você vai fazer? Eu falava neuro. E as pessoas, nossa, que coragem! E eu não entendia. Para mim, não, imagina, não tem nada a ver, né? Hoje eu entendo. Quando elas me falavam, nossa, mas que coragem! Porque hoje é muito desafiador. Tem dia que é uma sobrecarga gigantesca. A gente não dá mais para mim, eu não aguento mais. Só que aí, quando eu passo por situações dessa, quando eu vejo um Lucas, quando eu tenho informação que eu tive hoje das filhas da Elza, por exemplo, que foram meus pacientes lá atrás, eu falo, poxa, eu fiz diferença na vida de alguém. E como é importante fazer diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso que me dá um gasto. Não, dá mais uns 6 meses ainda. Doutora, pelo Assim, amor. olha, Agora é que eu a tô senhora esperando não o Lucas pode se formar. O assim, Lucas vai se formar e vai ficar com os meus pacientes. ficar. Olha, Se Deus quiser. olha lá, de novo, hein? Olha lá. Assim, a senhora não tem, a doutora não tem noção de quantos comentários lindos. Obrigada. Do quanto a senhora é querida. Obrigada. E, assim, eu vou representar todos vocês que mandaram mensagem aqui. O quanto você ajudou e mudou a vida Que de bom. muitas. Eu estava lendo. Tem casos aqui que não era um filho, eram 2. Eu tenho 3 também. 3. Tem casos de 3. É coelho de grupo. Nossa. Então, assim, a gratidão. Não só, eu acho que o que eu vou falar aqui é para todos esses pais que estavam aqui, que infelizmente a senhora não pôde acompanhar, que aqui é muito dinâmico, a gente não pode, mas eu tenho certeza que todos estão muito gratas, e não é 6 meses que a gente te quer. Você pode estender para 80 A anos? cada 6 meses dá um gás. Ah, não, mas olha, Então, gente, a gente fiquem vai combinar. tranquilos. Abril do ano que vem a doutora já está aqui. Aí eu venho Abre a aqui. agenda, já já pega, abre a entendeu? agenda. Se Deus quiser, vamos trazer bastante revolução aí no caso. Mas assim, só para finalizar, a gratidão que eu falo aqui é por todas essas pessoas que colocaram. Ficou muito claro, foi o podcast que eu mais me emocionei, porque eu estava lendo aqui os depoimentos. Que bom. Você salvou vidas. Sabe por que eu falo que você salvou vidas? Só para finalizar. Porque uma mãe de um autista, ela tem uma depressão. Tem, com certeza. E a senhora com certeza salvou vidas. Com certeza que isso é muito pesado. Isso é pesado. Muito pesado. Né? Não E tem nada de romântico, né? Não é Ninguém bonito quer que quanto parece. É que nem o Marcos meu fala, ninguém quer que um filho nasça autista. Não, ninguém Entendeu? quer que um filho nasça asmático. Sim, Né? ninguém quer, né? Olha, eu digo sempre uma frase assim, que ninguém cruza nosso caminho por acaso e nem entra na vida da gente à toa. É verdade. Eu levo essa frase pra É vida. verdade. Obrigada mesmo. Imagina. Tá? Obrigada a vocês. Vou A Sueli quer falar.
Quer agradecer? Não, também quero agradecer, né? Estou aqui representando muitas mães do GRASP, né? O Grupo de Apoio aos Autistas de São Paulo, que nós conversamos um pouquinho. Também em nome dessas mães quero agradecer, realmente foi muitos comentários aqui, né? Das mães mandando, a senhora conseguiu, eram simples palavras, consegui passar, né? Para as mães as dúvidas, tudo. Então, muito obrigada. Eu agradeço a todo mundo pelas palavras de carinho. As dúvidas que as mães tinham, de sedação, de exame, tudo. Com certeza foi esclarecido. Que bom, hoje. fico Muito feliz. obrigada. Ajudar, acho que minimamente que a gente possa ajudar, já às vezes é muito, porque tem gente que não tem essa oportunidade que eu falei, né, de sentar com o médico e conversar. Eu estou à disposição. Vamos lá, pessoal. Desculpa. É ansiosa, né? Eu sou ansiosa. Você não é suspeita pra falar, né? Impossível. Impossível. Olha lá, tá vendo? Vamos lá. Pessoal, tá chegando no final, né? Agradeço a todos que ficou aqui. Volto a pedir para quem puder nos seguir, tá? Fica gravado, as pessoas que quiserem compartilhar, tá? Eu vou agradecer a Atos Company, tá? Por essa força, a WCA Pinturas e a Escola Cirandinhas, que são apoiadores nossos, que sempre dão a força para nós. E o tá bom? importante, inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. É o importante pra gente, né? Tá divulgando. Eu acho que o conteúdo de hoje, assim, foi uma aula de faculdade. Foi uma aula. Muito grata mesmo. Que eu anotei tudo. Anotou tudo. Gratidão, gente. Obrigada, pessoal. Bom descanso. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada.